Fala pessoal, vamos ter uma palavrinha aqui então rápida sobre refugiados. E aí eu vou concentrar na questão dos refugiados da Síria e os refugiados na Europa. Tá? Vou explicar no meio da apresentação por que eu vou concentrar nos refugiados que vão em direção à Europa, mas vou mencionar outros grandes grupos de refugiados aí históricos, né, que ficaram muito famosos e que volta e meia aparecem tanto nas questões de provas, vestibulares, enems da vida, quanto na mídia, beleza? Vamos nessa então. Bom, destacando primeiro aqui a Síria, temos aí um grande retalho de países aí no mapa, né, com destaque para o Oriente Médio aí no meio, e um destaque a Síria, tá? Lembrando que a região do Oriente Médio é uma região que historicamente cheia de conflitos, uma região de passagem de rotas comerciais, grande interesse estratégico por unir a Europa, leste da Ásia e África, tá? Grandes questões culturais relacionadas às diversas religiões que nasceram ali na região e outras tantas coisas de vários impérios na história que passaram por aí. Tá? Estamos aqui destacando a Síria, justamente por causa da guerra civil que eles vêm passando já tem 10 anos, com as origens dela lá na Primavera Árabe, na Tunísia, foi passando pelo norte da África, então no Oriente Médio, chegou na Síria, o negócio praticamente parou. Né? E temos uma guerra civil enorme com uma grande quantidade de refugiados. Vamos dar uma olhadinha quão grande essa quantidade é. Bom, lá no início da guerra, então 2012, 2013, olha só como estava a questão dos refugiados. Primeiro aqui na figura da direita. Aqui, ó. Os países vizinhos, nos primeiros anos da guerra, aqui, primeiro ano, não primeiro, segundo ano da guerra, a Turquia já estava com 428 mil refugiados sírios, o Líbano já estava com 600 mil, o Egito com 99 mil, a Jordânia com 505 mil e o Iraque com 161 mil refugiados sírios. Tá? Então já era aí quase 2 milhões de refugiados sírios nos primeiros anos da guerra. Então repara pessoal, que a gente falou de refugiados na aula de migração. Refugiado não é aquela pessoa que sai do país porque quer, ele sai forçado. Existe algum motivo maior que faz ele sair, ele não queria sair, a pessoa não queria sair. No caso aqui é uma guerra, mas podia ser um desastre natural, podia ser uma perseguição política, uma perseguição religiosa, qualquer, por exemplo, uma mudança de governo, um golpe, o pessoal sai. Tá? No caso aqui é uma guerra civil, então muitas pessoas andando. Por que eles ficam tão perto das fronteiras? Porque o desejo deles nunca foi sair. Então, assim que se estabilizar, qual era a esperança deles? Que a guerra rapidamente iria se estabilizar, o governo ia voltar ao normal, a Síria ia voltar a ser um país pacífico e rapidamente eles voltariam para o seu país. Como o refugiado ele não tem a intenção de sair, ele é obrigado a sair, ele procura ficar perto do seu local, pelo menos em locais que têm cultura ou idiomas parecidos. Então eles se concentraram muito em volta ali nos países árabes. Tá? Olha só os refugiados na Europa. A gente tem a Alemanha e Suécia com o maior número de refugiados, mas olha só, 11 mil na Alemanha, 10 mil na Suécia. Nem se compara com os números no Oriente Médio. Por que eu estou comparando isso e vou comparar para os outros anos da guerra também? Porque a gente escuta muito falar dos refugiados na Europa, criando várias situações, vários atritos culturais aí violentos muitas vezes, por causa da xenofobia, que é o medo do migrante, né? A aversão a quem vem de fora. Entre os europeus e os árabes existem diferenças culturais enormes, e isso prejudica bastante a vida dos refugiados. Tá? Então, quando a gente dá um destaque muito grande para refugiados na Europa, que é o que eu estou fazendo aqui justamente, que é porque é o que é feito na mídia, a gente nem pensa nos outros refugiados que estão lá na própria Ásia, no próprio Oriente Médio, que são em quantidades muito maiores. Tá? Muito maiores. Mas na Europa eles chamam muito mais atenção por causa desses conflitos, então fiquem ligados nisso. Olha só 2015, como aumentou o número de refugiados na Europa. A gente tinha 10, 11 mil na Alemanha, na Suécia, pulou para 64, 98 mil, aumentou bastante em 2 anos. Né? Mas olha só no Oriente Médio, a Turquia foi para quase 2 milhões de refugiados sírios. O Líbano foi para mais de 1 milhão de refugiados. E olha só que a população do Líbano é de pouco mais de 4 milhões. Então imagina,
Um país com 4 milhões recebe mais de 1 milhão de refugiados. A estrutura que os caras precisam aumentou em 1/4 a população do país, aumentou 25% em 2 anos. Isso é inimaginável. Né? Jordânia com 600 mil, e aí Iraque, Líbia e Egito com um contingente menor, aí, mas mesmo assim mais de 100 mil refugiados no Iraque e no Egito. A Líbia, que é um pouco mais longe, então um pouco menos de refugiados. E os refugiados na Europa, olha só, fazem esse caminho aqui, ó, em direção à Alemanha, porque eles vão andando, pessoal, eles vão andando. Tá? Lembra que o refugiado, como ele sai obrigado, ele muitas vezes deixa tudo para trás. Então você não dá para pegar um ônibus, um avião, nada, você vai andando, tá bom? Então isso é mais uma coisa para a gente chamar a atenção, quando a gente fala de refugiados, que além das pessoas fugirem, é uma fuga mesmo, obrigatória, a condição dessa fuga ela é a mais precária possível. A mais precária que o contexto permite é a condição dessa fuga. O cara vai andando muitas vezes só com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem condição nenhuma. Isso a gente vê também aqui no Brasil, fazendo paralelo com os venezuelanos. Na Venezuela não está tendo guerra civil, mas a questão social e econômica lá está sendo um problema grande para a população venezuelana. Muitos deles passam a fronteira com o Brasil andando, sem nada. Né? Andam durante dias, passam a fronteira sem nada. E dependem da ajuda do governo que recebe eles aqui. No caso, lá em Roraima. Na Europa, a mesma coisa. Eles passam sem nada e dependem da ajuda dos governos europeus. Muitos governos não ajudam, alguns são contrários até à passagem dos migrantes, dos refugiados, tendo inclusive aventado de criar barreiras físicas, botarem cercas em suas fronteiras, o que é contra o que a União Europeia prega, né? Mas existe um conflito muito grande por causa dos refugiados sírios. 2018, olha só, a Turquia aumentou para 3 milhões e meio, Iraque 247 mil, Jordânia 647 mil, Líbano diminuiu um pouquinho, mas continua próximo de 1 milhão ainda, Egito 127 mil, e olha só, Europa, a Alemanha foi para 500 mil, Suécia para 115 mil. Então você vê aí o número de refugiados grande por causa de uma guerra civil. A gente está falando de uma guerra civil, pessoal. A gente não está falando, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que tiveram altas ondas de refugiados. A gente não está falando dos judeus fugindo, por exemplo, do regime nazista. A gente não está falando da Primeira Guerra Mundial. A gente não está falando de outros refugiados históricos, por exemplo, do Egito com os judeus, aquelas passagens até da Bíblia. A gente não está falando disso. Está falando de um só da Síria. Não estamos falando do Afeganistão também, por exemplo, só da Síria. Tá? A quantidade de pessoas que estão em busca de abrigo. Tudo bem? Então, mais da metade do povo sírio teve de deixar o local onde morava desde 2011. Olha só. Além da Síria, que chama atenção quando a gente fala em refugiados nos tempos recentes, a gente tem também a galera que tenta passar do norte da África para o sul da Europa. Eles saem do norte da África, tentam passar o mar Mediterrâneo com algumas embarcações clandestinas. Tá? Então sai ali da Líbia, do Egito, da Tunísia, às vezes do Marrocos também, que está um pouquinho mais ali para o oeste da Tunísia, não aparece na imagem, está um pouquinho para lá da Tunísia, né? E vão em direção à Europa, a Grécia, a Itália, que são os países mais próximos, ou a Espanha. Tá? Então a gente tem aí esses dados embaixo da imagem, são de 2015, se não me engano, mas não interessa a data, são dados antigos, mas é para a gente ter uma ideia o quão constante é essa situação. No Brasil a gente parece que está longe disso, realmente a gente está longe fisicamente, mas a gente não percebe. Mas os caras que estão lá muito mais próximos, isso é uma situação constante, vamos ver inclusive em fotos depois. Então olha aqui, ó, 13 de abril, barco com 550 pessoas naufraga. Mais de 400 morrem afogadas. 19 de abril, você vê, poucos dias depois. Mais de 950 migrantes. Um barco, né, com 950 naufragou. Somente 28 foram encontrados vivos. 20 de abril, um dia depois. Barco com 96 migrantes encalhou. 3 pessoas morreram. Mesmo dia, 2 barcos com até 450 a bordo deram alerta de socorro. Então, essa condição de refugiado ela é constante. Isso reflete muito aquelas condições dos países que a gente viu na aula de imigração. Os países com menores IDH que expulsam e com os maiores IDH que atraem. Então, se o pessoal está fugindo do seu país por algum motivo,
eles não vão para um país que está numa situação pior ali do lado. Tem um caso, por exemplo, na África do Sudão. O pessoal que saiu do Sudão, quando o Sudão se dividiu em 2 países, o pessoal saía do Sudão, ia para os países vizinhos, aí começava a guerra civil no país vizinho, voltava para o Sudão, que também estava em guerra, então depois tentava se deslocar de novo. Então os deslocamentos de refugiados tentam ser para locais melhores, porém, como eles têm uma condição ruim de deslocamento, muitas vezes vão apenas andando, nem sempre eles conseguem. Tá? Por isso a saída, não por vontade própria, mas uma saída obrigada e sem planejamento. Tá bom? E esse para o ano de 2015, esses números, olha só. 13.500 foram resgatados entre janeiro e abril. 1.600 tentaram morrer. 1.600 morreram tentando atravessar durante o ano de 2015. 35 mil migrantes do norte da África entraram na Europa em 2015. 218 mil migrantes do norte da África, no caso refugiados, entraram na Europa no ano anterior, foi 2014. E 3.500 morreram no mar tentando atravessar também no ano anterior. Então, olha só os números, como são alarmantes. Como a condição dos refugiados no nossa atualidade ela ainda é muito grande. E agora está sendo pouco explorada por causa de outras questões que estão chamando a atenção no nosso país e no mundo, como por exemplo foi o governo dos Estados Unidos anterior do Donald Trump, com várias questões de tensões políticas com Coreia do Norte, Irã, China. Então isso foi chamando a atenção da mídia e os refugiados acabaram ficando em segundo plano nas notícias, porém eles continuam lá. Tá? A condição ainda é muito alarmante. Mais uma vez, as condições que fazem eles fugirem, e agora eu quero puxar para outro lado. Tá? Já comentei com vocês que guerras fazem fugir, no caso da Síria. Tá? E agora desastres naturais, falando do Haiti. O Haiti, pessoal, é um país que, no Brasil, dos estrangeiros que moram no Brasil, a maioria deles são haitianos. Tá? Então os haitianos, eles saíram do seu país, que é uma ilha, aqui na América, tudo bem? Ali na América Central, no Caribe, que sofreu um baita de um baque, com um desastre natural, um baita de um terremoto. É um país já que economicamente ele é muito frágil, socialmente também, é uma ilha, então tem todas as dificuldades de ser isolado, e ao mesmo tempo um terremoto devastou tudo, a capital do país ficou no chão. Tá? Então os haitianos começaram a sair de lá em busca de alguma coisa para fazer e sobreviver nos países vizinhos. Lá, quando esse terremoto aconteceu, em 2010, se não me engano, o Brasil estava numa situação econômica muito melhor do que está hoje. Então ele tinha uma projeção internacional muito maior e junto com isso o Brasil fazia a liderança de uma missão da ONU lá no Haiti. Então o Brasil chamou muita atenção dos haitianos na época e muitos haitianos vieram para cá. Então você vê aquela questão do lugar que atrai e do lugar que expulsa. Tá? Então desastres naturais fazem a galera migrar, se refugiar também. Perseguições religiosas, quando um tem a religião do outro, uma minoria religiosa é perseguida pela maioria do país, por exemplo, tá? Ou outros motivos quaisquer que ameaçam as pessoas para eles viajarem. Essa notícia, não vou dar o play aqui, senão lá no YouTube eles vão, o vídeo vai ser cortado, mas fica aqui no slide o link para vocês verem. É uma notícia que fala de como os sírios são recebidos nos Estados Unidos. E a gente puxa para outro assunto de como os países que atraem tentam se, entre aspas, proteger dos refugiados. Para eles estão se protegendo quando eles negam a entrada dos refugiados. Porém, os refugiados eles são protegidos por leis internacionais. Então, quando os países dificultam as entradas dos refugiados, no caso do vídeo fala sobre os Estados Unidos, ele na verdade está empurrando só o refugiado para o país do lado, ou para outros destinos. O problema dos refugiados não deixa de existir. Tá bom? Aqui, refugiados sírios, países aqui da América e da Europa que, com estimativa até o segundo trimestre de 2015, tudo bem, receberam solicitações e foram concedidas para sírios. Então a gente tem aí o Brasil com 2.000 solicitações concedidas, a Argentina com 233, Uruguai com 44, enfim. Tá? Só para a gente ter uma ideia aí de quantos refugiados são realmente aceitos oficialmente. E aí vem aquela questão que a gente falou lá na aula de população. Os refugiados que chegam, por exemplo, numa Alemanha,
e a Alemanha, que é um país que está envelhecendo e tal, tem aquela questão do envelhecimento da população, indústria muito grande, precisa de mão de obra. Se chega um refugiado lá, numa idade de trabalho, com uma preparação, né? O cara tem algum curso técnico, o cara arranha no inglês, o cara consegue trabalhar, com certeza esse cara vai ter uma chance maior do governo aceitar, conceder para ele a moradia ali, como refugiado, e trabalhar e tudo. Agora, se o cara vem como refugiado, é um idoso, é uma idosa, a chance dele ser mandado de volta é grande depois de um tempo. Tá? Então as solicitações são infinitas. Agora, as que são concedidas, oficializadas, são muito poucas, perto de quantas são pedidas. Beleza? Aqui tem um infográfico muito interessante, se vocês quiserem, depois vocês podem dar uma lida melhor, para ver essas informações, que fala justamente como mais da metade dos refugiados que chegaram ao Brasil, entre 2011 e 2015, fugiram de graves violações de direitos humanos. Então traz ali alguns dados sobre perseguição religiosa, sobre perseguição política, tal, alguns números sobre o Brasil. Bem interessante, então, vocês darem uma olhada de onde vêm esses refugiados, tal, o número deles. É bem legal para a gente dar uma olhada aí pelos principais motivos dos refugiados que chegam até aqui. Beleza? Só chamar atenção nesse gráfico aqui, ó, que eu acabei de falar, né? Os pedidos dos refugiados em vermelho e os que são concedidos em azul. Então olha como os pedidos são muito maiores do que os que realmente são aceitos e podem ficar, né? O resto, depois de um tempo, ele ou muda de lugar, ou se lá o lugar dele melhora, ele é mandado embora de volta. E aqui algumas fotos, pessoal, que são muito chocantes, eu acho muito chocantes, algumas fotos e algumas manchetes relacionadas ao tema. Então aqui, ó, 3 pessoas, entre elas uma criança, morrem em naufrágio na ilha grega, em novo naufrágio, que são vários, né? Navio de guerra brasileiro resgata 220 imigrantes no Mediterrâneo. Então, o navio de guerra do Brasil, que faz parte de missões da ONU ali no Mediterrâneo, resgatou 220 imigrantes no mar. A Áustria diz que crise migratória é um desastre humanitário, com certeza é, só falta os países agirem com uma intensidade maior. E algumas fotos aqui, incluindo o maior campo de refugiados sírios na Jordânia, é uma cidade, né, com centenas de milhares de pessoas morando aí. A foto de um cara chegando na praia carregando o filhinho no colo, eu particularmente nem gosto de ver isso daí. Outra foto aqui da galera desembarcando em alguma praia da Grécia. Tá? Mesma coisa aqui, olha só, essa foto aqui eu acho muito emblemática. É o pessoal tomando sol na praia enquanto os refugiados saem do mar. Tá? Então isso é para a gente ver quais condições que os caras chegam e quando eles chegam, o que eles encontram lá. Então muitas vezes o pessoal na praia, numa vida totalmente alheia ao que está acontecendo do outro lado do mar. Né? Esse pessoal aqui, ó, batendo uma selfie quando chega, isso mostra que não é só gente pobre que é refugiado. Muitas vezes você pensa assim, quem foge são os que têm mais pobreza. Não, pessoal, todo mundo foge. Quando o bicho pega, todo mundo foge. E quando você chega, vai até aquela selfie para mandar para quem ficou, né, que você chegou. Tá? Aqui o pessoal saindo do barco também, provavelmente no sul da Europa. Aí, né? Aí uma foto para vocês verem as condições que o pessoal viaja, muito provavelmente tirada com um drone, de uma embarcação lotada de pessoas saindo provavelmente do norte da África em direção ao sul da Europa. Aí uma sequência de fotos da marinha italiana. Né? Olha só, o barco vira, quantidade de pessoas no barco, né? O barco vira, quem sabe nadar, beleza, sorte, quem não sabe nadar, paciência. Né? A condição é extremamente precária, então por isso muito alarmante. Tá bem? Aqui outra reportagem, pessoal, vocês podem ver no YouTube nesse link, eu não vou tocar também para o vídeo não ser bloqueado, que fala sobre os migrantes, os refugiados na própria Europa. Quando a gente pensa em refugiado, a gente pensa, Oriente Médio, África. Não, pessoal, a própria Europa. Quando fala em Segunda Guerra Mundial, quando fala em Guerra Fria. Tá? Então, dentro da própria Europa, esse vídeo mostra os albaneses, tudo bem, saindo da Albânia, fugindo da Albânia em direção à Itália, com o fim da Guerra Fria. Com a queda da União Soviética, a Albânia, que era um país que fazia parte ali do guarda-chuva da União Soviética, a União Soviética deixa de existir, a Albânia então também sai desse guarda-chuva, deixa de ter todo o apoio econômico que a União Soviética dava, cai numa desgraceira toda,
as pessoas fogem da Albânia em direção à Itália, que é o país mais perto. Deem uma olhada nesse vídeo para vocês verem as condições também que os próprios europeus já tiveram que fugir. Então, refugiados, pessoal, existiram em toda a nossa história. Beleza? Lembrem, então, que é importante das condições que eles fazem isso e dos motivos para eles se deslocarem, tá bom? Como refugiados. E é importante também aquele infográfico sobre o Brasil, para você ter uma ideia de nós, né? Do nosso país, como é que ele se comporta em relação a isso. Tá certo? Muito obrigado e nos vemos numa próxima aula. Abraço!